Paz, Senhor, igreja, boa noite. Momento de gratidão aqui na casa do Senhor, pois todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Esse momento, queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado, nos tem permitido vivenciar, pois tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo pertence a Ele. Amém? Vamos clamar ao nosso Deus, orar a Ele, falar: Senhor, eis-nos aqui, Pai, cuida de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, muitas vezes, Senhor, estamos tão necessitados e não percebemos que o Senhor está ali cuidando de nós. Pai, obrigado, Jesus, pois tudo aquilo que o Senhor faz é maravilhoso para cada um de nós. Que o Senhor venha tirar o nosso eu, para que o Senhor venha crescer em cada um de nós. Cuida de nós, Jesus, cuida da gente, Pai. Cuida do nosso interior, Pai. Obrigado, Senhor, que cada louvor entoado aqui no Teu altar não venha ser músicas cantadas, mas sim louvores de gratidão, louvores que traz também cura, Pai. Obrigado, Jesus. E assim louvamos e agradecemos o Teu santo nome em oração, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, foi, vai ser para as nossas vidas, pois o Senhor é Deus, onipotente, onipresente. Obrigado, Jesus, por tudo, Senhor. Amém, igreja. Vamos louvar, entoar louvores de adoração. Amém? Porque dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por ele, para ele, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória.
quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável, Senhor, Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. quão profunda riqueza, Senhor Jesus. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável, Senhor, Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. a Ele A Ele a pra sempre. pra sempre, amém. A Ele a Pra sempre. pra sempre, amém. Bem suave aí na glória. A Ele a glória. Diga a Ele, a Ele. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. Pra sempre. Pra sempre, amém. A Ele. A Ele a A Pra sempre. pra sempre, amém. Toda honra, toda glória seja sua, Pai. Toda honra, toda glória seja tua, Pai. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Que nós possamos sempre ter glória, sempre ter aleluia. Que nós possamos sempre te oferecer o melhor, Jesus. Senhor, é tudo pra nós, ó Pai. Senhor, é tudo pra nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pelo que o Senhor já fez por nós. Glória a Deus. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso respirar, o Senhor é o nosso viver, o Senhor é o nosso levantar. Se não fosse a tua misericórdia, Pai, nem estaríamos aqui louvando ao Senhor. Mas nós temos contemplado isso, ó Deus. Nós temos contemplado o cuidado, nós temos contemplado o carinho, nós temos contemplado o zelo do Senhor com as nossas vidas, ó Pai. E nós estamos aqui unicamente para te adorar, ó Deus. Aleluia, Senhor. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pão. E este é o meu pão. E este
Louvado seja Deus, graças a Deus. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem, com a graça do Senhor. Mais uma vez nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Espero que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através desta mensagem. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo de número 8. João, capítulo de número 8, um texto muito conhecido da igreja. E vamos meditar por alguns minutos nesse texto sagrado. Uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pelas suas consciências, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, que estamos diante da tua presença, Senhor, com a palavra do Senhor aberta diante de nós, e te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, ao encontro da nossa mente, Senhor, trazendo clareza a esse texto, trazendo-nos, ó Senhor, a revelação, Senhor, da tua palavra para este teu filho, esta tua filha que nos ouve. Ó Senhor, nós te pedimos, usa, Senhor, a nossa vida, a nossa instrumentalidade, de acordo com o teu querer, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, vá e encontre guarita segura em cada coração. É o que nós te pedimos nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, esta palavra, esse texto, se não o mais belo, um dos mais belos da Bíblia Sagrada. A história desta mulher, a qual o apóstolo, o evangelista, o discípulo amado de Jesus, João, ele refere, ele traz para nós a revelação da humanidade, a condição da humanidade, a condição caída da humanidade, e também nos mostra o grande amor de Deus para conosco, o infinito amor de Deus para com os seus filhos.
Nós vemos nesse texto esta mulher trazida perante o Senhor Jesus, arrastada pelos seus acusadores, essa mulher que cometeu um ato de adultério, essa mulher que foi apanhada, a Bíblia diz que ela foi apanhada no próprio ato de adultério, ela foi trazida a Jesus com o intuito daqueles que a acusavam pegar Jesus em uma falha, porque a lei dizia que as tais que cometessem tal pecado, tal falha, esse erro grave, fossem apedrejadas. Aquela mulher já estava condenada, pela lei ela seria condenada à morte. Os seus acusadores estavam com pedra em punho para deflagrar sobre aquela mulher pedradas com muita raiva, com todo o seu furor. Iam matar aquela mulher de uma maneira cruel. E Jesus não disse que eles não poderiam fazer tal coisa, porque se Jesus assim o fizesse, ele estaria transgredindo uma lei do Senhor. Jesus, com seu amor, Jesus, com sua bondade, ali nós lemos o texto, inclinando o seu rosto em terra, ele olhou para aqueles acusadores e passou para eles a responsabilidade, dizendo-lhes: olha, aquele que não tiver erro algum, aquele que não tiver pecado algum, aquele que tiver com sua vida limpa, pura, que foi íntegro, reto de coração, que não cometeu nenhum pecado, que não tiver nenhum erro na sua biografia, esse atire a primeira pedra. Você está livre para fazer tal ato. E nós lemos que do mais velho até o último, nenhum deles acusaram. Bem, eu quero aqui neste pano de fundo dizer que nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, nós fomos encontrados pela graça, pelo amor do Senhor. Sem essa, nós não teríamos condições de chegar até a Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos nós estávamos destituídos da glória do Senhor, estávamos afastados de Deus porque o nosso pecado nos afastava de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a paga pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus para as nossas vidas, ao aceitar Jesus, ao nos encontrarmos com Jesus, mesmo quando nós éramos acusados, mesmo quando nós éramos afrontados, quando os nossos pecados eram postos na nossa face, fomos encontrados por Jesus, fomos levados até Jesus, e Jesus, com seu infinito amor, nos retirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado, e nos trouxe para perto de si, nos deu o seu abraço, nos deu o seu colo, e disse para nós: filhinhos, ainda com os teus erros, ainda com os teus pecados, com as tuas mazelas, eu te quero, porque foi eu que te escolhi, louvado seja o nome do Senhor. E o que é uma das coisas também que é muito interessante nesse texto, é que os fariseus, os acusadores daquela mulher, aqueles que estavam à volta de Jesus, querendo apedrejar aquela mulher e pegar Jesus numa falha, eles acusavam, eles apontavam o erro. Meu querido e minha querida, não são poucas as pessoas, não são poucos são aqueles que ficam olhando os erros das pessoas, querendo pegar as pessoas em algum erro. Esses são os hipócritas da vida, os fariseus da vida, que ficam, os legalistas da vida, que ficam apontando os erros dos outros, querendo pegar alguém em alguma falha para apontar, e não
conseguem ver os seus próprios erros, as suas próprias falhas. Mas Jesus aqui, ele deixa bem claro, todos nós somos dependentes da glória de Deus, todos nós somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor, somos carentes da misericórdia do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, a partir do capítulo de número 2, que havia um culto lá em Cafarnaum. Jesus estava em uma casa, a casa estava repleta de gente dentro da casa, e eu costumo imaginar as pessoas penduradas nas janelas, os umbrais das portas, todos tomados, as pessoas se apertando dentro da casa, sobre a mesa, nas cadeiras, em todos os lugares, e Jesus estava ensinando naquele lugar, pregando a palavra do Senhor. 4 pessoas estavam indo para o culto, e eu me pego a imaginar aqueles 4 homens indo para o culto e vendo um paralítico à beira do caminho, decidem levar aquele paralítico para o culto. Eles colocam aqueles paralíticos nos ombros, aquele homem debilitado, sem condição nenhuma de ir até aquele culto, a casa cheia, a palavra do Senhor estava sendo ministrada por Jesus, e pensa numa casa lotada. Se alguém tirasse o pé do lugar, não conseguiria colocar o pé de volta. E aqueles homens, pastora Wanda, decidem entrar com aquele paralítico necessitado naquele culto, na presença de Jesus. E eles só veem uma possibilidade, eles só veem um jeito de inserir aquele homem que precisava de cura, aquele homem que precisava ser tocado por Jesus, eles só viam um jeito de inserir aquele homem no meio daquele culto. Eles olharam para o telhado, decidiram então descobrir, fazer um buraco no telhado, e com muita determinação, desceram aquele homem até Jesus. E o texto sagrado diz lá em Marcos, capítulo de número 2, que Jesus, vendo a fé deles, e aí me chama a atenção e eu faço uma ligação com esse texto de João capítulo de número 8. Jesus olha para aquele homem que fora trazido pelos 4 amigos àquele culto, e Jesus diz àquele homem: filho, perdoados estão os teus pecados. É interessante porque nós não vemos a Bíblia Sagrada nos dizer, nós não vimos os evangelhos nos dizer que aquele homem foi pego mentindo, que aquele homem foi pego roubando, ou que aquele homem foi pego adulterando. Qual era o erro daquele homem? Qual era a falha daquele homem? Aquele homem fora trazido ao culto pelos 4 amigos, porque era paralítico. E Jesus olha para aquele homem e diz: perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia diz lá em Marcos que havia uns fariseus, eles arrazoavam entre si: quem é este? Quem é esse para perdoar pecado? Ele está blasfemando. E Jesus, conhecendo-lhes o coração, interpela aqueles homens, aqueles fariseus, e diz: olha, por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer a este homem: perdoados estão os teus pecados? Ou levanta deste leito e anda. Olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ele disse ao homem: filho, levanta-te e anda. Toma o teu leito e vai para a tua casa. E no mesmo instante, a Bíblia Sagrada diz que aquele homem levantou, pegou a sua cama, o seu leito, e foi para a sua casa. Mas os acusadores, os fariseus, eles não ficaram satisfeitos, embora que ainda muitos diziam: olha, nunca vimos tal coisa no nosso meio. Mas alguns não ficaram felizes. Por quê? Porque eles só tinham o intuito de acusar, de apontar os erros dos outros, de mostrar os pecados dos outros. Não são poucas pessoas que ficam acusando, que ficam olhando o irmão que cai, ou era o irmãozinho que peca, o irmãozinho que falhou, ou que falha.
Em vez de orar, em vez de ajudar aquela pessoa em oração, de estender a mão e de ter misericórdia, ficam acusando, ficam levantando aquela questão. Isso tem me chamado muito a atenção nos últimos dias. Hoje, em meio a tudo que nós estamos vivendo, todo mundo quer ser dono da verdade, todo mundo tem a sua verdade sobre tudo. Todo mundo quer saber sobre tudo e sobre todas as coisas. Todo mundo tem a sua verdade. Está faltando mais compaixão, está faltando misericórdia. Irmão, o que é compaixão? Compaixão é sentir a dor do outro. Nós já não estamos mais, muitas pessoas já não estão mais com o coração aberto para sentir a dor do próximo, para entender o que o seu próximo está passando, o irmão está passando, mas sempre com o dedo em riste para acusar, para apontar o erro, sem misericórdia, sem compaixão. E aí quando nós voltamos ao texto de João 8, e nós vemos a situação daquela mulher, quem de nós consegue se colocar no lugar daquela pessoa? Quem de nós consegue se pôr no lugar daquela pessoa, sem pensar no ato, sem pensar no pecado, mas pensar no lugar daquela pessoa afligida, acuada, esperando vir a primeira pedrada, a primeira tijolada na sua face, mas não, já não conseguimos mais pensar e ver aquele ser humano como uma pessoa que Deus ama, que Jesus entregou a sua vida ali no madeiro, por amor daquela vida. Eu costumo dizer que nós temos o telhado de vidro, e o meu telhado é de cristal bem fininho. E a partir do momento que quanto mais nós vamos amadurecendo com o Senhor, nós vamos amadurecendo nas coisas de Deus, com as provações que a vida nos dá, com os ensinamentos que o cotidiano nos dá ao nosso dia a dia, nós vamos aprendendo um pouco mais. Nós vamos aprendendo a ter compaixão dos filhos dos outros. Nós começamos a ver o problema do outro, ou a falha do outro, como um ensinamento, como um pedido, um clamor do céu para a nossa vida, para interceder por aquela família, por aquela pessoa, pelos filhos dos amigos, pelos filhos dos irmãos. Mas tem pessoas que não aprendem, tem pessoas que não veem, não têm esse aprendizado, mas só querem saber de acusar, só querem saber de apontar, de ver o erro dos outros sem compaixão, sem misericórdia, sem pensar e sem entender que um dia faz menção ao outro dia. Pastora, que sem entender que o dia de amanhã nos traz surpresas, talvez não tão agradáveis, o qual nós talvez precisamos pedir misericórdia para que as pessoas não nos apontem o dedo, não nos venham com o dedo em riste, mostrando a nossa falha, o nosso erro, ou o erro de um dos nossos filhos. E isso tem que nos ensinar, isso tem que nos mostrar o quanto nós devemos ser misericordiosos para com os outros, para com o nosso próximo. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos guardar a nossa língua. Tiago diz que a língua é um perigo, que é um membro tão pequeno, mas tão perigoso, é como um pavio, um pequeno fósforo em uma floresta seca. Devemos guardar, muitas das vezes, a nossa opinião maldosa, a nossa opinião infeliz,
sobre algum assunto, sobre alguma situação, e levarmos esta situação aos pés daquele que pode resolver, levarmos aquela situação, ou mesmo aquele pecado que nós, porventura, viemos a saber de alguém, e levarmos diante daquele que pode entrar com providência, levarmos diante do madeiro, levar diante dos pés do Senhor, guardar esse comentário para chegar diante do Senhor, com misericórdia e com compaixão, e dizer para o Senhor: Senhor, entra com provisão nesta causa, Senhor, entra com provisão nessa situação, tenha de misericórdia, e agirmos como intercessor, sermos intercessores e não acusadores. Esta que é o foco, é o cerne da mensagem desta noite. Sermos como aqueles 4 amigos que levaram aquele moço, aquele homem diante de Jesus. Aqueles 4 homens foram como intercessores, levaram um pecador. Jesus disse: olha, perdoados estão os teus pecados. Levaram aquele homem diante daquele que podia resolver aquele problema, aquela causa impossível. Sejamos como aqueles 4 que levam o problema a Jesus, que levam a causa para Jesus, para que Jesus possa resolver a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Não aqueles que ficam simplesmente assentados no meio do culto, arrazoando no coração, coisas que não agradam ao Senhor. Já é tempo de nós aprendermos a levar diante de Deus as nossas dificuldades, não somente as nossas dificuldades, mas as dificuldades daqueles que estão necessitados, daqueles que estão caídos à beira do caminho. Porque muitos, queridos, amados irmãos, estão caídos na beira do caminho, sem poder chegar-se ao Mestre, precisando da minha e da sua intercessão, do meu e do seu ombro, para carregar o leito dessas pessoas até os pés de Jesus, e fazer a nossa parte para que Jesus faça dele, e a dele é sempre feita com excelência. Ele não perde tempo. Quando ele vê fé em nossos corações, quando ele vê a atitude correta da minha e da sua parte, Jesus, ele estende a mão e ele opera um milagre. E o olhar daquela mulher se cruza com o olhar de Jesus. Ele não aponta o seu pecado, ele não mostra o seu erro. Ele diz: filha, perdoados estão os teus pecados, louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que talvez você tenha feito, não importa o tamanho do seu erro. E pecado tem nome. Aqui a Bíblia é explícita nesse texto. Pecado tem nome. Tem pessoas que não querem falar o pecado. O pecado tem nome, e este pecado tinha nome. Mas o pecado da mentira também. O pecado da blasfêmia. A glutonaria é pecado. A inveja é pecado. A maledicência é pecado. A língua torpe. A língua que fala indevidamente. Pecado tem nome, mas não importa o erro, não importa o pecado, Jesus é poderoso para perdoar qualquer pecado. Então, meu irmão e minha irmã, se você falhou, se você errou diante da presença do Senhor, esta palavra vem ao seu coração, e você deve pedir perdão ao Senhor, e saber que Jesus é poderoso para perdoar o seu erro, para perdoar o seu pecado. E zera a conta e começa tudo de novo, começa com fidelidade e integridade diante do Senhor, porque ele disse para essa mulher: olha, filha, você errou, olha, filha, você pecou, verdadeiramente você pecou, o seu erro foi grave. E Jesus não chegou a dizer isso, mas o seu erro é grave, você quase morreu, mas eu estou aqui, o dono da vida está aqui, eu te devolvo a vida, mas vai, e não peque mais. E se você tiver essa consciência e não fazer aquilo que é errado diante dos olhos do Senhor, pedir perdão para o Senhor vai te purificar, o Senhor vai te limpar, o Senhor vai zerar a sua conta e você vai voltar a sorrir. O Senhor vai colocar um cântico novo nos seus lábios.
Porque quando nós pecamos, quando nós não confessamos o nosso pecado, não chegamos aos pés de Jesus para pedir perdão para Jesus, nós estamos afastados de Deus. Mas quando nós nos arrependemos verdadeiramente de coração e deixamos de lado o pecado, deixamos de lado o nosso erro, se nós falávamos mal, nós não falamos mais mal, se nós mentíamos, vamos deixar de mentir, se nós roubávamos, não vamos roubar mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fornicava não fornica mais. E voltar-se para Jesus, Ele coloca um cântico novo no seu lábio, Ele te liga novamente ao trono da graça e você começa a beber novamente dos rios que emanam do trono de Deus. Novamente você começa a respirar o ar de Jesus, novamente você começa a pensar como Jesus, e aí uma nova vida te espera, você começa a florescer. Mas irmão, eu me sinto tão triste, eu me sinto como uma folha seca, como um galho caído. A Bíblia Sagrada diz que a árvore caída, aos cheiros das águas ela brotará. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive uma experiência tremenda. Sábado passado, hoje faz uma semana, pro domingo, eu precisei cortar um pé de coqueiro, pastora. Fui obrigado a cortar aquele pé de coqueiro, com muita dor no meu coração. Aquele coqueiro já fazia parte da minha família durante 15 anos. E eu cortei aquele pé de coqueiro e transportei os pedaços, e ficou um pedaço para trás. No domingo, 24 horas depois, eu fui buscar aquele pedaço para levá-lo. As folhas daquele coqueiro continuavam crescendo. Elas cresceram aproximadamente 4 centímetros. Onde saíam as folhas, o broto cresceu aproximadamente 4 a 5 centímetros. Eu disse para o meu filho, olha que coisa tremenda, mesmo cortado, ele ainda quer continuar vivendo. Mesmo cortado, ele não desistiu, ele quer continuar vivendo. E aquilo falou muito ao meu coração. Talvez tenha alguém que se sinta cortado, cortada da casa do Pai. Não se sinta assim. Se arrependa do seu erro. Se conserte com Jesus. Se acerte na presença do Senhor. E você vai voltar a sorrir, você vai voltar a crescer. Jesus é fiel e poderoso para te perdoar os pecados. Todo aquele que pedir perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. E Ele te dará nova vida, e Ele te dará restauração, Ele te trará no colo, nos braços, porque Jesus, Ele não despreza ninguém. Ele não perde o direito que Ele teve de te adquirir. Ele não vai desistir de você. Ele vai insistir com você. Para finalizar, eu quero aqui te dar um exemplo de que Jesus não desiste de nós. O apóstolo Pedro, ele tinha uma empresa de pesca e ele era muito impetuoso. E Jesus um dia chegou na beira do mar, e Jesus foi pregar à multidão, e Jesus pediu para que Pedro emprestasse o barquinho para ele. Ele entrou no barco de Pedro, e foi um pouquinho mais para dentro, mar adentro, e pregava, ensinava a multidão, e Jesus falou, Pedro, vai para o mar e lança as redes. Senhor, disse-lhe Pedro, o mar não está para peixe. Nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, lançarei as redes. A Bíblia diz que a pescaria foi tão grande que eles chamaram o outro barco, e os 2 barcos se encheram de peixes, que o barco quase vieram a pique. Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim que eu sou pecador, eu não posso ficar perto do Senhor. Ele, Pedro, fica tranquilo. Jesus disse, Pedro, fique em paz, porque a partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. Fica tranquilo, Pedro, você é pecador, palavras minhas, você é pecador, é verdade, mas eu vou te fazer um novo homem, eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro andou com Jesus, Jesus ensinou a Pedro, Jesus trabalhou com Pedro,
E Pedro era impetuoso. E Pedro, no finalzinho do ministério de Jesus, a Bíblia diz que Pedro negou a Jesus. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Quando Jesus ressuscitou, ele disse para Maria ali no jardim: Maria, vai falar para os meus irmãos e diz a Pedro que eu vou ter com eles. Jesus nunca desiste de nós. Jesus nunca desistiu de mim. Jesus não vai desistir de você. Jesus não desiste daqueles a quem Ele comprou. E Ele me comprou e te comprou. Ele nos comprou por alto preço, com sangue precioso, puro carmesim. Ele não vai desistir de você. Por isso essa mensagem vem ao seu coração e ao meu coração nesta noite. Se levante aonde você caiu, sacode a poeira, pede perdão ao Senhor, se levante e retoma a sua caminhada, retoma a sua jornada, tome a sua cruz, porque a cruz de Jesus, ela é perfeita, ela é tremenda, ela é na nossa medida, ela é no seu número, é no meu número, e Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, mas não peques mais. Mas não caia mais no erro, porque aqueles que te acusavam já se foram, aqueles que apontavam o dedo para o seu erro, para a sua falha já se foram, só ficou Jesus comigo e contigo, para te outorgar a vitória, para te levantar, para te sustentar, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu encerro essa mensagem com esta palavra de fé, com esta palavra de vitória, com essa palavra de esperança. Não importa onde, como você caiu, o que importa é que Jesus está pronto para te restaurar, pronto para te levantar, em nome do Senhor. Amém, queridos? Amém, irmãos? Que essa palavra encontre guarita segura no seu coração, que essa palavra produza frutos de arrependimento no seu coração, que esta palavra produza em você uma chama, que ela volte a arder no seu coração e que você volte a crescer, como aquela palmeira que foi cortada, mas queria continuar vivendo, que você se sinta abraçado pelo Senhor e que as águas do Senhor te reguem e que você continue crescendo e você floresça e que você produza muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por este coração que ouviu a tua mensagem, Senhor, como terra boa. Que esta semente, Senhor, ela venha germinar, crescer e dar frutos, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, que a tua palavra, Senhor, produza o resultado para o qual ela foi enviada, para a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor, a tua casa, a tua família, de maneira muito especial, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, as graças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus.